Então esse exercício do EMET cobrou aqui o conceito da troca de calor. O exercício traz uma situação em que a gente tem um bloco de gelo. E esse bloco de gelo, ele está na temperatura de fusão já dele, ou seja, ele já está a 0 grau. E ele é colocado numa água que está numa temperatura aí acima de 0 graus. Então o que acontece? Esse gelo vai ser colocado na água e ele vai derreter, tá? Então eu já vou explicar essas equações aqui. Então quando ele derrete, esse gelo está trocando calor. E ele troca calor aí, que a gente chama do calor de fusão dele, tá? Então ele vai absorver um calor de alguém para poder derreter. E de quem ele absorve esse calor? Ele absorve esse calor da água na qual ele foi imerso. Então a gente vai ter esse calor do gelo aqui absorvido pelo gelo para derreter, sendo um dos calores trocados no sistema, tá? E aí depois que ele derrete, ele vai esquentar e ele vai chegar numa temperatura final lá que o exercício chamou de T2. Tudo vai ficar na mesma temperatura final T2. E aí o que acontece? Esses são os calores aí que o gelo absorve do sistema. São calores trocados. E além da gente ter gelo nesse sistema, nós temos uma água. E essa água, eu estou chamando ela aqui de água inicial, que é aquela água que é colocada numa temperatura acima de 0 grau. E essa água vai doar calor para o gelo. Então nós temos essa água inicial aqui, trocando calor com o gelo. Só que, por convenções de sinais aqui, existe sinal de calor trocado e calor absorvido, que é positivo e negativo. E aí, para evitar problemas nesse tipo de resolução de exercício, a gente recorre a esse conceito aqui. Somatório dos calores trocados é igual a 0. Ah, o calor para derreter o gelo é um calor trocado. O calor para aquecer o gelo derretido é um calor trocado. O calor para esfriar aquela água inicial que vai chegar numa temperatura final é um calor trocado. Se eu somar todos esses calores trocados, tem que dar 0. Isso chama-se conservação da energia, tá? Então temos lá no nosso sistema. Quando tiver um exercício assim, a gente precisa estar preocupado com quais foram os calores trocados. Quais são os corpos que tem trocando calor, que tem uma temperatura inicial e uma final. Nesse exercício aqui, são esses os 3 calores trocados, tá? E quando a gente fala em calor trocado, eu vou mostrar aqui para você. Existem 2 maneiras de eu calcular o calor trocado aqui por meio de equações. Então, uma vai ser quando mudar a temperatura. Então, quando mudou a temperatura, é trocado calor. Esse calor a gente chama de calor sensível, porque a gente consegue sentir a mudança da temperatura. E aí, você vai usar a fórmula do Q-macete, que o calor trocado, na forma de calor sensível, é a massa que foi aquecida ou resfriada, vezes o seu calor específico, vezes a sua variação de temperatura. A variação de temperatura é muito importante, o conceito de ser temperatura final menos temperatura inicial, que a gente está sempre considerando uma situação inicial, uma situação final, e estamos comparando, tá? Já vamos aplicar isso aqui. E temos a troca de calor por mudança de fase, por vaporização, por fusão, enfim, por solidificação, pelo que tiver aqui, a gente chama de Q-mole, tá? Não muda a temperatura, mas muda a fase. É a massa do que foi aí alterada a temperatura, do que foi mudada a fase, vezes o seu calor latente. Isso aqui é tabelado, tá? Esse valor você não tem obrigação de saber de cabeça. E o calor sensível aqui, o da água, você tem que saber de cabeça, que é uma caloria por grama grau Celsius. Vale 1. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Esse exercício aqui ele não usa valores, ele só usa variáveis. Então vamos lá, o calor para derreter o gelo é um calor de fusão ou é um calor sensível? É um calor latente, né? De fusão. Então vai ser a massa do gelo vezes o seu calor latente de fusão, que o exercício informou que vale esse LF. E olha aqui, ó, deixa eu mostrar para você, é importante coletar os dados do enunciado. Então para o gelo, ó, a massa de gelo foi um M minúsculo e o calor latente de fusão do gelo é o LF, que o exercício nos informou ali. Então o calor para derreter o gelo é a massa do gelo vezes o LF. O calor para aquecer o gelo derretido, como que funciona? Bom, o calor para aquecer o gelo derretido vai ser massa do gelo, né? A gente está vendo aqui o gelo. E esse gelo se aqueceu. Então, quando esse gelo derretido se aqueceu, ele já está no formato de água líquida. O exercício nos informou que o calor específico de água líquida vale C minúsculo. Então, aquele calor sensível, que é macete, M vezes C vezes ΔT. Aqui, ó. M vezes C vezes ΔT, calor sensível, tá? Então, esse calor sensível aqui é o calor massa do gelo vezes calor sensível, calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Então, essa água aqui, no início, ela tem a temperatura de 0, porque é o gelo que acabou de ser derretido. E lá no final, ela vai ter a temperatura T2, que o exercício falou, a temperatura final do sistema vale T2. Então, M vezes C vezes ΔT. E aí, o terceiro calor trocado foi o calor sensível aqui da água que está quente lá no início. Então, vai ser a massa daquela água. Então, o exercício nos informou que a massa inicial de água, que é a água que vai fazer o gelo derreter, é um Mzão maiúsculo e que ela está na temperatura T1 lá no início. Então, aqui, ó, aplicamos a fórmula. Massa da água vezes calor específico vezes o ΔT. E aí, depois disso, o trabalho aqui igualamos os calores trocados igual a 0 e o trabalho aqui se torna um trabalho matemático.
Mas olha só, eu vou te mostrar aqui um passo a passo, tá? Pra gente não errar esse tipo de exercício. Então, o primeiro passo é entender o que são os calores trocados. Então, você vai lá, lembrar que se é um exercício de troca de calor, você vai escrever assim, somatório dos calores trocados igual a zero. E quais são os calores trocados? São esses três aqui. Um conselho que eu dou pra você é, na hora de você fazer esses calores trocados aqui, você já escrever se eles são calor sensíveis ou calores latentes, para você usar já a fórmula certa. Então, no caso aqui, a gente teve o calor para derreter o gelo foi um calor latente, o calor para aquecer o gelo derretido foi um calor sensível, e o calor para esfriar a água inicial foi um calor sensível. Calor sensível é o quê? É o calor que é trocado quando muda a temperatura, tá? Ah, mas o gelo derreteu e esquentou. Você tem que sempre separar o momento da fusão do gelo do momento do aquecimento do gelo, porque são fenômenos físicos descritos por equações diferentes. Aquecimento é um tipo de calor, derretimento é outro tipo de calor, e você tem que separar eles. Mas tá, num segundo momento você vai pegar e você vai escrever já as equações e vai substituir as variáveis, tá? No caso de calor sensível, a equação é massa do que está sendo mudada a fase vezes o calor latente. No caso, perdão, esse aqui é o calor latente. No caso de calor sensível é o Q macete. Q é igual a massa do que está mudando a temperatura vezes calor específico vezes variação da temperatura, sendo temperatura final menos inicial. Lembrando aqui que a gente chama esse aqui de Q macete e Q mole, tá? Tem a ver com as letrinhas aqui. Bom, aí num próximo passo você substituiu as variáveis, você vai fazer o trabalho matemático. Aqui você está vendo o trabalho matemático que eu fiz, dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada, ó. Eu passei uma coisa para outro lado. O exercício aqui em questão pediu para a gente descobrir qual que é a massa do gelo. Ele pediu para isolar a massa do gelo. A massa do gelo era o M minúsculo, que ele informou no enunciado. Então, eu fui fazendo aqui o isolamento da variável. No final, a gente chegou numa situação bem interessante, que foi essa aqui. Se você fizer as contas, você vai chegar nesse que eu acabei de circular aqui. E isso é bem interessante porque você não vai encontrar no gabarito, tá? Vai ter que manipular isso aqui para chegar no gabarito. E geralmente, quando tem esse sinal negativo aqui na frente, você quer tirar ele, ó. Você quer tirar o sinal negativo aqui da frente, o que você faz? Ou você vai multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, que daí mantém a igualdade. Ou você vai multiplicar por menos 1 duas vezes em cima ou duas vezes embaixo, porque menos 1 vezes menos 1 dá 1. Se eu multiplicar qualquer coisa por 1, vai dar a mesma coisa. Então eu não altero a igualdade. Para resolver esse exercício aqui, a gente multiplicou por menos 1 duas vezes no numerador em cima, tá? Que eu descrevi aqui embaixo para vocês, ó. Que quando a gente multiplica por menos 1 duas vezes, a gente mantém a igualdade. E aí, olha só que interessante, esse menos 1 aqui, ele vai servir para fazer esse sinal de menos aqui desaparecer, porque menos 1 vezes menos vai dar mais, certo? E esse menos 1 aqui, ele vai multiplicar esse T2 menos T1 daí, e aí quando eu multiplico T2 menos T1 por menos 1, vai dar T1 menos T2, tá? E aí com isso você chega aqui no gabarito que você encontra nas alternativas, tá bom? Então esse aqui a gente isolou a massa de gelo que derreteu.